Olá, pessoas iluminadas. Eu sou a Jaqueline, do canal Arte em Casa, e hoje eu vou mostrar para vocês 3 jeitos diferentes para colocar pavio nessas velas feitas, né, em formas de silicone como essas aqui. São jeitos mais fáceis, mais práticos e que vão ajudar vocês a economizar muito mais tempo na produção das velas. Então, assim, os moldes de silicone, eles são diferentes porque a parte de cima, né, fica para baixo aqui. Então, por exemplo, esta vela aqui, essa aqui, feita nessa forma, né, ela fica lá dentro assim. Então, a parte dela, que seria a parte que vai ficar para cima, que é a parte bonita, que é a parte dos detalhes, tá lá embaixo. Então, você não pode fazer o que normalmente você faz numa vela, ou numa vela de recipiente, ou uma vela desenformada que você usa a forma de alumínio, ou qualquer outra forma, que é o pavio com ilhós. Você vai lá, coloca ele, despeja a cera e depois tá pronto. Porque aqui, nesse caso, vai acontecer o contrário. Você vai ficar com ilhós na parte que seria a parte do pavio para queimar, tá? Então, eu vou usar essa forminha que eu tenho aqui, que é de velinha rechô, né? E que ela fica assim depois, a parte de cima, né? Para vocês entenderem como é que eu vou fazer os 3 processos aqui, para vocês entenderem como que é mais fácil. Para isso, vocês vão precisar de um ferrinho, tá? Meu marido fez isso aqui pra mim, colocou essa base de madeira para velas maiores, eu consigo furar, mas pode ser um araminho que vocês tenham, que você dá para comprar em material de construção, um arame mais grosso assim, depois é só cortar com alicate e vocês têm, ele é mais difícil, dá para colocar uma rolha aqui na ponta, alguma coisa para não queimar e você ter apoio, né? Como já tenho esse aqui, eu trabalho com esse aqui, que para mim é mais fácil, porque eu posso usar para velas, tanto velas pequenininhas quanto velas mais altas. Vocês vão precisar de uma agulha de tapeçaria, que é essa agulha. Tem pessoas que chamam para fechar crochê, mas normalmente você encontra em loja de armarinho. Ela é maior e ela tem a cabeça dela aqui maior para você colocar fios mais grossos. Palito de pirulito. Esse aqui é um palito plástico, ele é mais grossinho. Você pode usar também aqueles palitos de churrasco. Também existe a possibilidade, mas a madeira, ela não é tão lisa quanto o plástico, então, para tirar, às vezes, ela gruda mais na cera ou na parafina. Então, eu gosto bastante de trabalhar com eles, sem contar que o diâmetro deles dá certinho para o pavio mais grosso. Então, tanto faz o pavio. Aqui eu cortei já. E se você não tiver a agulha, ou não tiver o ferrinho, você pode usar um palito de dente. Só que vai ser mais difícil para você depois passar o pavio. Mas você pode usar também, não tem problema nenhum, tá? O cabelo aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai achar o meio, bem lá no meio, o meinho, e você vai furar o teu molde. Esse é um jeito, tá? Geralmente para aquelas velas que são maiores, sabe? Elas são mais altas, então é a vela que você vai desenformar e ela mesmo você vai queimar. Então é diferente dessas aqui, que são velas de topo, ou são velas que você pode usar até como velas flutuantes. Então nem sempre você vai ela já não vai sair pronta para você usar, não vai ser uma vela finalizada, porque ela é uma vela que ela é bem fininha, vocês estão vendo aqui. Então, o tempo de queima dela é muito pequeno, e aí é só mesmo para fazer uma graça, às vezes, uma vela flutuante, alguma coisa. Mas não é uma vela pronta que você já tira, uma vela maior que ela já vem e já sai com pavio. Aquelas bubble que tá bastante na moda, todo mundo gosta, você furar e passar o pavio facilita muito a vida. Então tá, você pode furar, como eu falei, com o pavio, vai lá, coloca, centraliza lá e cuidado na hora de você. Sei que ela já tá furada, porque eu já furei, tá, gente? Já usei ela outras vezes, então só tô demonstrando aqui pra vocês.
Então, tem que ser um pavio bem fino, tá? Porque senão vocês podem perder o molde. Vocês também podem furar com a própria agulha, tá? Ou com um araminho que vocês podem ir lá fazer o furo. Não precisa fazer muita pressão, muita força. Ele fura super rápido, super fácil, porque é um material molinho, tá? Então, furou. Para passar o pavio, por isso que a agulha de tapeçaria é interessante, tá? Vocês podem até usar uma agulha de crochê daquelas bem fininhas. Aí, o que vocês fazem? Vocês colocam elas por aqui e pescam o fio por aqui. Existe essa possibilidade. Mas essa agulha é bem baratinha e ajuda muito. E eu acho que vale a pena vocês adquirirem ela. E aí, você já tem para trabalhar com ela. Então, o que você faz? Eu gosto de usar para passar... o pavio, ela é menorzinha, tá? Vocês estão vendo que ela é menor que essa aqui, ó. Porque daí ela não faz um rombo ó, tá vendo? O diâmetro, aqui a largura, ela é bem mais fina do que essa. Então, o diâmetro, você não vai fazer um rombo na tua forma. Então, o que você faz? Você pega e vai puxar o pavio. Isso geralmente, quando o pavio é encerado, ele fica durinho na ponta, você até consegue passar ele pela forma ali, sem precisar da agulha. Mas eu, por exemplo, eu não gosto de eu não encero, eu acho que é um processo a menos que eu preciso, eu nem preciso fazer isso. Então, você posiciona o ilhós que ele fique um pouquinho abaixo da base, que é para ele não aparecer, tá? Lembrando que não é a forma, aqui não é necessariamente essa pequenininha, são formas maiores, tá? Seria tipo essa forma aqui, que ela é maior, tá vendo? É mais alta, então você pode já usar ela como vela, tá? Aí, eu deixei essa pontinha aqui, porque eu achei que eu ia empurrar. Depois que você coloca, eu não deixei o pavio o ilhós muito apertado, que se eu achar que tem que empurrar mais um pouquinho, eu empurro ele mais pra dentro. Depois é só vocês virem e cortarem o pavio, tá? Então, isto é uma técnica, tá? Isso é um jeito de fazer. Aí vocês já podem colocar um palito um grampo de roupa, né? Pra ele ficar bem centralizadinho, tá? Nesse caso aqui não precisa, porque é uma vela super pequenininha, nem vai dar ela nem vai... Ou um hashi, tá? Que também vai segurar e vai centralizar, tá? Então, ou até esses centralizadores aqui. Eu não gosto muito deles, porque você tem que prender o pavio aqui, às vezes o pavio não entra, então eu comprei, achei que era muito melhor, mas não gosto muito deles, tá? Então, esse é um jeito. E o outro jeito eu vou mostrar agora com... Tira a agulha daqui, né? E agora eu vou mostrar colocando a cera. Então, outra forma. Então, aqui você vem e preenche com a cera, mas eu vou fazer aqui primeiro. Então, outra forma, eu vou mostrar as duas outras formas. E o porquê de uma e o porquê da outra, tá? Então, quando a vela é mais baixinha, como essas daqui, ó, eu errei ali a altura, aí o que eu faço? Eu pego meu alicatinho que eu fecho ou senão eu puxo aqui, ó, eu puxo por baixo, tá? Pronto, ilhós entrou. Já ficou lá dentro, não vai aparecer na base da vela. Eu não gosto de deixar o ilhós aparecendo na base da vela, acho que fica feio. Eu gosto quando ele a base fica lisinha, sem aparecer nada, como fica isso aqui, por exemplo, né? Então, essas outras duas técnicas, a diferença delas. Quando a vela é mais alta, como eu disse para vocês, pode ser a bobo, pode ser uma vela alta como essa aqui, olha, ela é bem alta, tá vendo? Então, a técnica que é de furar ela quando ela estiver mais fria, às vezes pode não dar muito certo. Então, o que eu faço? Eu corto,
Eu não deixo ele grande assim, porque ele tomba, com o peso ele tomba. Conforme a altura da forma, eu corto o meu palito aqui. Então, aqui eu deixei ele mais ou menos essa altura, podia ser até menor, mas é legal para depois você ter um espaço para você poder puxar. Então, você tá vendo que ele já tá esfriando aqui, tá? Eu venho e eu coloco o meu... Aqui, ó, palito aqui, tá? Se ele tiver, se você achar que ele não vai parar, você pode pôr alguma coisa para segurar, pode pôr o centralizador, um palito, assim. Mas se você não quiser, não tem problema, espera um pouquinho, tira ele. E agora ele já esfriou ele, por isso que ele fez isso, olha como ele sai fácil, tá vendo? Espera mais um pouquinho, espera ele ficar mais frio um pouco para você colocar. E esse daqui, a gente tem que esperar ele ficar mais branquinho, ele tem que ficar a parte de cima toda branquinha, quer dizer que ele já tá morno, quase frio, mas você ainda consegue furar. Lembrando que aqui eu tô fazendo com cera de coco T2 e cera de palma, tá? Quando eu faço velas assim desmoldadas, velas vegetais, eu gosto de fazer as velas 100% vegetais, então o que eu faço? Eu coloco a palma junto, né? Que eu já falei pra vocês, que eu uso... a variação você pode usar, nesse caso aqui eu tô usando 60% coco T2 e 40% palma, tá? Depende muito da tua região, se for uma região mais quente, daí você tem que pôr mais um pouquinho. Se for uma região bem fria, você pode até trabalhar com 70-30, mas eu gosto de trabalhar 60-40. Aí ela fica bem firme, ela não fica pegajosa, não fica oleosa, fica bonita, fica brilhante. Então, é como eu gosto de trabalhar. Então, lembrando que a cera vegetal, ela é mais emoliente, então ela é mais macia, por ter um teor de gordura maior. Então, por exemplo, isso que eu tô falando para vocês, de esperar ela ficar branquinha aqui, que ela vai ficar morna, mas ainda vai estar emoliente, é na cera vegetal. Se vocês forem fazer isso na parafina, esperar a parafina esfriar aqui bem em cima, provavelmente ela rache, ela vai estar mais fria a hora que vocês colocarem o palito, pode ser que danifique a vela, tá? Então, olha aqui, ó, essa aqui que eu tava tentando colocar, ela já vai parar agora, porque ela já tá bem mais firme. Aí você vai deixar. Quando que eu uso esse jeito de fazer, que é deixar o palito aqui dentro, que ele vai esfriar, a vela vai esfriar e eu só vou tirar ele na hora de desenformar minha vela. Quando for uma vela maior, mais alta, né, que daí ela demora mais para esfriar, ou quando você vai fazer grandes quantidades, né, porque se você for ficar furando todas, vamos supor que você vai fazer 50 velas, você tem 50 formas de silicone, daquele mesmo modelo, e você tem 50 velas, você vai encher elas todas, e aí você vai começar a furar aqui daqui para lá. Quando você chegar nas últimas velas, ela já vai estar mais fria e talvez você não consiga furar. Então, por isso que eu digo que de repente vale a pena você já deixar com o palitinho dentro. Então, quando ela tá ainda nessa textura, você vai colocando, não tem problema. Você até pode tirar antes, não tem problema, mas é nesse caso. Ou se você tem uma rapidez bem grande, você pode fazer, não tem problema, tá? Aí essa aqui, ó, não adianta nada eu furar. Se eu furar ela agora, não sei se dá pra vocês perceberem, que ela tá aqui, ó, ela tem aqui uma parte que tá mais translúcida. Ó, até eu peguei, ó, e saiu no meu dedo. Então, se eu colocar o meu dedo aqui, vai sair sujo de cera. Então, não tá na hora ainda de eu fazer desse outro jeito. Tem que esperar ela esfriar mais um pouco para ficar na textura ideal para que você consiga fazer e não danifique a vela e perca o trabalho. Porque se eu furar agora, não vou fazer isso porque ela vai estragar. Se eu furar agora, vai acontecer o que aconteceu com essa aqui. Quando eu tirar ela,
eu vou fazer. Melhor eu fazer para vocês verem, daí depois fica melhor. Então, se eu fizer isso aqui agora, furei e tirei. O que que aconteceu? Ele veio um pouco de cera, ele deu uma estragadinha aqui, não sei se vocês perceberam. E lá dentro tá líquido, não vai formar o buraco. Então, eu tenho que esperar ela endurecer. Eu vou completar um pouquinho aqui, que eu quero que vocês entendam certinho como que é feito esse outro jeito, para ele não... para que ela fique bem retinha aqui. Gente, cuidado de fazer isso aqui, ó. Depende muito da temperatura da cera, tá? Pra vocês não queimarem a mão. Eu já tenho 20 anos de experiência com vela. Falar pra vocês que eu nunca me queimei. No começo eu já me queimei, assim. É aquela coisa da pressa, tudo. Agora eu já conheço a cera, a parafina, então já sei que dá pra pôr a mão ou não, né? Mas então tome bastante cuidado quando vocês forem fazer isso, principalmente quem estiver começando, para não se queimar, né? E aí você às vezes está no meio de um processo aí, tem uma entrega que vocês estão fazendo urgente, e vocês têm um prazo para entregar e vai lá e queimar o dedo, a mão, e aí fica tudo mais difícil. Não é legal, né? Vocês vão trabalhar com dor aí e não é bacana. Então, eu vou esperar ela chegar na temperatura ideal, na textura ideal aqui, para eu fazer o do outro jeito, para vocês entenderem, tá? Gente, uma coisa que enquanto tá esfriando, porque ela ainda não tá boa para colocar, ela ainda tá clarinha aqui, translúcida aqui no centro, ainda não tá boa. Uma coisa que eu não comentei com vocês é o seguinte, uma velinha dessa aqui é fácil você centralizar e ficar bem no meio. Mas uma vela maior, que ela não tem. Nessas aqui também é fácil, porque tem lá o miolinho, vocês enxergam, ela é uma vela mais baixa, né? Ela não é tão alta, então vocês conseguem ver o fundo, vocês conseguem até centralizar. Mas uma vela maior, como que você vai fazer para achar uma vela dessa aqui, por exemplo, bem maior? Como é que você vai fazer para fazer o furo nela por dentro e acertar bem no centro? Então, o que eu indico para vocês é vocês furarem ao contrário, furarem de baixo para dentro, tá? De fora para dentro, né? De baixo para dentro, de fora para dentro. Aí, como que vocês fazem? Vocês pegam uma régua, medem, acham o meio, né? Vocês pegam lá, por exemplo, aqui eu tenho 9, né? Nesse caso, ela é circular, então é redonda, então ela vai ter 9 dos dois lados. Pega uma caneta, não sei se eu tenho uma caneta marcadora, então acho que vai dar isso aqui. E aí, vocês vão marcar lá o centro. 9, metade é 4,5, esse aqui não vai marcar, teria que ser geralmente é uma marca-texto. E aqui 4,5. Então, vocês podem traçar uma reta aqui, olha. Que vocês vão acabar achando o meio vai estar aqui. Então, vocês medem 4,5 aqui, marcam, traçam. Então, o meio vocês vão colocar e vão furar daqui para lá. Depois que vocês furarem, daí é só você abrir ela assim, dar uma abridinha, que você vai ver o furo e você vai conseguir colocar o pavio daqui para lá. Mas, é isso que eu falei para vocês. Dá para colocar o pavio ao contrário, se ele não tiver com ilhós, lógico que dá, né? Você pode colocar daqui para lá. Mas no caso que nem eu fiz aqui, que eu já pus o ilhós, aí você pode deixar para colocar o ilhós depois aqui, né? Mas eu acho ele mais complicado, eu gosto de colocar antes. Então, por isso que eu coloco o pavio por dentro aqui. Mas nada impede que vocês coloquem o pavio aqui primeiro, deixa a quantidade que vocês querem que fique de pavio, e aí aqui vocês enfiam o ilhós e depois apertam ele também, dá para fazer desse jeito. Então, para velas maiores, o jeito de fazer é esse, que não tem como vocês errarem o centro, né? Porque furar uma forma que não é barata e errar o centro, não que vocês vão perder a forma, porque você pode colocar depois uma etiqueta adesiva ali, uma coisa que fecha aquele furo errado que você fez. Mas já danifica a forma, né? E se você, na hora de furar ainda, fez um rombo, um furo muito grande,
Aí fica difícil e às vezes marca, né? A vela fica com aquela marquinha daquele furo, então tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer isso. Por isso que eu sempre falo, comece a fazer o furo na forma com uma coisa bem mais fina. Aí depois, o mais fino que vocês puderem. Por isso que eu indico essa mais fininha aqui, tá? Que ela é quase da mesma grossura do pavio, sabe? Então não vai estragar a vela. E o bacana é você furar com alguma coisa que tenha ponta, tá? No caso desse ferrinho aqui, ele já vai fazer um furo, né? Ele vai já abrir da espessura dele. No caso da agulha ou do palito de dente, ele vai começar com um furinho menor, tá? Então, ele vai fechar mais fácil. E vocês viram que eu fiz e não vazou, né? Então, não precisa ter medo que vai vazar, porque o silicone, ele meio que se fecha. Então, ele não fica... Se você fizer um furo bem certinho ali, não fizer muito grande, ele não vai escorrer parafina, né? Ou cera, dependendo do material que você estiver utilizando. Olha aqui, ó, gente. Aqui, tá vendo? Eu tô pondo meu dedo aqui, ó, fazendo uma leve pressão, ele não tá sujando, não tá baixando, ele já tá, eu acho que ele já vai dar pra furar nessa outra jeito que eu faço. Aqui, pra mim, já se passaram 30 minutos mais ou menos. Então, também é aquilo que eu digo, depende de região para região. Porque se você estiver fazendo no Nordeste a tua vela, eu acho que ela vai demorar muito mais tempo para esfriar. Por quê? Porque a temperatura do meio ambiente é maior, então, consequentemente, vai demorar mais. Hoje aqui para mim tá fresquinho, tá 21 graus. Então, imagina que ele em 30 minutos ele já tá como deveria ser para eu fazer o furo. Então, o que é aquilo que eu falei para vocês? Ah, vocês têm tem várias para fazer, o certo é colocar isso aqui, ó. Porque agora eu tô começando a furar. Imagina aqui que eu tivesse com a bancada cheia, que tivesse umas 50 formas dessa. Se eu fosse fazer isso, quando eu chegasse lá na última, ela ia estar bem mais fria, arriscava de rachar. Então, o que você faz? Vai lá, olha, vê bem o centro e, ó, essa casquinha aqui que se levantou, na realidade é aquele que eu coloquei por cima, né? Que eu queria que ficasse bonitinho. Olha aqui, ó. Aí você tira, tá vendo? Ficou o buraco, ó. E pode perceber que ele não tá líquido. Eu não sei se aí vocês conseguem, dá pra ver o fundo da forma. Então, pronto, a tua vela já tá furada. Então, você não precisa... Imagina, você só imagina a situação, vocês fazem lá 50 velas ao mesmo tempo. Fazem naquele processo lá de furar com o ferrinho quente, furar a vela depois de pronta. Aí, quando ela tá bem mais dura que isso, que ela já esfriou, aqui ela está morna, tá? Eu até vou medir para vocês terem uma ideia. 40, ó, tá com 40. Mas se você pegar ela fria já, vamos ver ela fria. Se eu for fazer isso nessa aqui, que já tá furada. Ó, essa tá com 22. Eu vou fazer essa aqui, vamos ver se eu consigo, porque ela não vai estar no centro, mas eu vou tentar fazer ela, furar ela com... Até vou fazer ela com isso aqui, porque eu não vou conseguir com o outro. Olha isso aqui, ó. Olha o que acontece, ela quebra, tá? Então, depois que ela esfria totalmente, ela tá com 22 graus aqui, você não vai conseguir fazer isso sem aquecer o ferrinho. E aí, aquela coisa de aquecer o ferrinho. Aquece, principalmente numa vela mais alta. Se aquece o ferrinho, fura um pouco, tem que aquecer de novo, furar indo com cuidado. Porque se você, mesmo que o ferrinho esteja bem quente, você fizer uma pressão muito forte, ele vai trincar a vela. Principalmente se for a vela mais dura, tá? No caso da vela feita de parafina, ela é mais dura, né? A parafina é mais dura. Ou a feita com cera de palma, que a cera de palma é mais dura. Então, você vai acabar perdendo a vela.
fora todo o processo que você vai ter que fazer, esquenta, fazer de uma em uma, porque não dá para fazer várias ao mesmo tempo. Diferente daqui, que vocês viram que eu furei super rápido, eu já tava aqui furando, já nesse tempo que eu tô falando com vocês, eu já teria furado umas 10. Então, é a mesma coisa, se vocês estivessem fazendo, aquecendo o ferro para furar, enquanto você fura uma vela, nesse processo aqui, você vai furar 10 ou mais até, depende da tua agilidade. Então, imagine quanto tempo que você vai economizar na sua produção, né? Sem contar que você já fura na espessura que você quer, né? Diferente quando você tá furando com o ferrinho lá, se você não tiver um ferro mais grosso. Se você tem um ferro mais grosso e aquece ele bem, quando você coloca aqui, o que que acontece? Derrete a cera, ela sobe um pouco, vai ficar um negócio aqui em cima, não tem jeito, porque ela vai derreter e vai dar uma subida. Às vezes lá embaixo, lá na parte que seria a parte superior da vela, vai ficar uma coisa diferente. E você não tá fazendo ela na espessura certa que você quer. Nesse caso aqui que eu achei pro meu tipo de pavio, tá? O pavio que eu uso, né? Lógico que eu tenho vários outros tipos que eu faço, mas esse aqui, por exemplo, que é o meu pavio. Ah, e por que que eu uso esse e não uso, por exemplo, essa agulha? Porque essa agulha tem ponta, tá? Ponta fina. Então, para você fazer o furo na vela, o ideal é que não tenha essa pontinha mais fina. Porque senão, quando você fura aqui, você vai lá, a ponta lá de baixo, a parte de baixo vai ficar muito fininha. E aí, às vezes, você não vai conseguir passar o teu pavio e na hora de forçar pode até, se você for furar de novo, pode até quebrar, tá? Eu acredito que já dê para desenformar, para vocês terem uma ideia. Então, aqui, olha, ele tá morno, mas já dá para desenformar. Então, tem outra vantagem aí. Você já desenforma e já faz outras. Então, quem tem pouca forma, tá? Que foi no outro vídeo até que eu gravei, falando como fazer esses detalhes coloridos para ficarem bem perfeitinhos assim. E também como que vocês podem fazer um processo para que o tempo de secagem, de resfriamento da sua vela seja menor. Então, tem um outro vídeo que eu fiz que vocês vão descobrir que vocês, mesmo tendo às vezes poucas formas, vocês conseguem fazer mais velas em menos tempo, usando esse processo que eu falo no outro vídeo, tá? Então, olha, aqui eu posso já, se eu quiser, eu posso até desenformar, não preciso esperar que ela esfrie totalmente. Vamos ver. Ó, tá já com 36. Esse aqui eu posso tirar agora, se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso tirar só quando ela ficar bem fria. Também não tem problema. Ó, segura, faz assim, ó, pra garantir. Os 2 dedos aqui, pressionando pra baixo, saiu. Aqui, como eu tirei um pouquinho antes, ela ficou essa parte mais altinha, tá vendo? Mas isso aqui depois você dá uma raspadinha ali com a faca e uma faquinha já dá certo. Eu já consigo desenformar isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Já tá com o furo aqui certinho. Se você quiser dar mais, em vez de passar o mesmo, você pode pegar um ferrinho ali e tirar essa, ó, aqui, ó, que ficou ali, tá? Agora é só colocar ela no topo da vela, ou você colocar o pavio que você quer colocar depois nela também dá pra ser assim. Você tem... Vamos colocar aqui, só pra vocês verem. Coloca o pavio, vai estar com ilhós, tudo tá pronto aqui, tá? Esse furinho que eu faço aqui, esse meu pavio é o médio, mas o grosso dá super certo aqui. Essa aqui também já dá pra desenformar. Olha aqui, ó, ficou aquela pontinha ali. Pega o ferrinho, pronto, saiu a pontinha. E esse aqui ficou mais altinho aqui, faz isso aqui. Pronto. Coloca novamente, passa ali, pode passar o pavio. E aqui é ela já com o pavio. Que no caso, lembrando que nesse caso aqui não é, olha, vendo? Nem dá pra ver que tem um furadinho. Ela já tá bem, o pavio certinho ali,
preso. Então, imagine na produção de vocês como vai facilitar, em vez de você fica naquela de aquece o ferrinho, fura um pouquinho, aquece, fura de novo, e ainda morrendo de medo de fazer uma pressão, colocar mais força do que devia e quebrar e perder a sua vela, né? Então, essa aqui, ó, vou colocar para vocês verem aqui. Aqui seria a vela de topo, né? Olha lá, pronto. Tá feita a vela de topo, que é o mesmo. Eu usei o mesmo processo nessa aqui, apesar dela ser uma forma mais alta, olha aqui a diferença. Ela é mais alta, mas eu usei esse mesmo processo de deixar, de furar depois ou deixar com o pavio ali. Vou colocar de volta aqui. Isso aí vai facilitar, sem contar que vocês podem daí deixar pronto várias velinhas topo, para vocês depois, a hora que precisar, não precisa. Tem uma encomenda rápida para entregar, já estão todas prontas, furadinhas, é só colocar o pavio, só colocar, passar o pavio ali, fazer a velinha de baixo, né? E aí você já tá com a tua vela pronta.